Fala galera, tudo bem? A gente está aqui com mais um episódio do Os Líderes de Sucesso, temporada 2023 aí, começando com tudo. A gente no final do ano passado avisou a nossa audiência que a gente ia se dedicar para os programas da casa. E cara, um episódio melhor que o outro aqui, 2023, começando com tudo. Hoje não vai ser diferente. Como vocês sabem, Os Líderes de Sucesso, ele é o nosso produto aqui que fala de gestão, empreendedorismo, sucessão familiar, enfim. Essa selva, literalmente, que é o empreendedorismo no Brasil, né? Empreender no Brasil, todo mundo tem praticamente os mesmos problemas, os gargalos são os mesmos, mas eles conseguem se customizar, né, para a realidade de cada um, para o pequeno, para o médio, para o grande, para o micro, enfim. E a nossa ideia aqui é literalmente promover um debate, promover um discurso sobre qualquer segmento que venha a nos surgir, porque a gente sabe que, independente do segmento, as dores são as mesmas na gestão, claro, com algumas particularidades, né? A falta de insumo, falta de mão de obra, tecnologia, enfim. Mas o importante é a gente promover o debate e, por que não, porque esse é o nosso principal objetivo, ajudar você que está nos assistindo, que quer empreender, que quer ser um prestador de serviço, que quer ser um empresário, enfim. Nada melhor, na minha opinião, que aprender com cases de sucesso, digamos assim, cases que deram certo, cases que têm muito a passar. E o case de hoje, com certeza a gente vai extrair aí, eu vou dizer uma aula, uma palestra, pronto. Uma aula é muito tedioso, vamos dizer uma palestra, porque a gente vai bater um papo legal aqui com o Felipe e com a Lúcia da Companhia do Sono, mãe e filho. Tudo bom com vocês? Muito bem. Ótimo. Bem-vindo ao nosso podcast aí. Obrigada, é uma alegria. Fiquem à vontade, é uma alegria para nós receber, como eu falei, essas histórias, elas além de inspirar, elas ensinam. Sem né? dúvida, sem dúvida. Sabe que é uma coisa bem assim, atípica, né? Porque a gente trabalha juntos, Sim. comemora juntos, vamos dizer assim, mas no dia a dia dificilmente a gente está junto. Nós não estamos juntos. Cada um na sua atividade, na sua função, em prol do mesmo objetivo, mas... Claro, o Felipe é uma pessoa que ele se desenvolve, eu digo que ele já nasceu caminhando, né? Olha aí, as Então, palavras da mamãe. A verdade, não, eu sempre disse uma coisa, tá, Vinícius? Vamos deixar bem claro. Vamos. Não é porque é meu filho. Vamos deixar claro. Eu não sou mãe incoerente. Eu sou mãe muito coerente. Então eu sei todas as qualidades, sei as dificuldades, as fraquezas, mas sobretudo todo o sucesso dele está arraigado naquilo que ele se foi construindo e entendendo. E há 35 anos atrás, quando a Companhia do Sono começou, foi por um problema sério de saúde que o pai do Felipe, meu sócio, teve com hernia de disco. E em função de que ele saiu do hospital com a segunda cirurgia marcada, eu trabalhava com livros, comercial assim na veia, eu disse, meu Deus, isso é uma mina de ouro, porque as pessoas vão melhorar de saúde, melhorar a sua saúde, o produto é fantástico, porque a tecnologia é maravilhosa, né? E diante de tudo isso, a gente viu assim, vislumbrou um grande mercado. E daí as coisas começaram a acontecer. Então, de um problema sério que solucionou a vida de uma pessoa, melhorou a saúde, né, em função da tecnologia, houve uma mudança radical na visão e na mentalidade do mercado, porque nós vimos que tem muita gente querendo uma oportunidade. E de lá para cá, o cerne não mudou, o propósito é levar o melhor para as pessoas, além de melhorar a qualidade de saúde, melhorar a condição financeira e a visão para mudar a mentalidade. Então, esse é o nosso principal foco, é a nossa base, que começou há 35 anos atrás e hoje não mudou o propósito. Mudamos as tecnologias, as estratégias, as ferramentas, os métodos, mas o cerne é o mesmo, que é melhorar a qualidade de cada um. Perfeito. Olha, já respondi a minha primeira pergunta sem eu fazer a primeira pergunta. Era isso que eu queria saber. Eu queria saber um pouco, a gente vai conversar sobre essa relação mãe e filho / profissional, né, que acontece muito, mas eu queria saber um pouco também dessa história que tu acabaste de contar, o porquê, né, o porquê que entraram nesse mercado, qual foi o motivo, e agora já está muito bem explicado. Mas aí eu te pergunto o seguinte, vocês procuraram produtos na época para solucionar o problema do pai do Felipe, do teu ex-sócio, e não acharam, e foi aí que deu o estalo? Ou como é que foi, assim, Foi muito louco, assim, porque, né, uma coisa eu preciso, Sim. Mas, não tem, ou tem e é ruim, Sim. porque às vezes tem, mas é ruim, né, mal servido, enfim. Tudo que tu imagina, nós procuramos na época. Inclusive, ele saiu do hospital com a segunda cirurgia marcada. Mas como eu fui sou um comercial que falo muito com todas as pessoas, o dono de uma empresa disse para mim, Lúcia, comprei um produto com uma tecnologia assim que eu acho que vai ser bom para o teu marido.
E daí, o que aconteceu? Nós, imediatamente, eu já liguei para ele, já marcamos visita, ele foi lá, me entregou na mesma noite, que fazia 6 meses que a gente não dormia direito, porque tudo que ele precisava fazer deitado ou sentado, ele não conseguia. Então, ou era de pé ou era deitado. Então, a gente estava sofrendo já 6 meses. O Felipe era criança, ele é minha filha, que eu também tenho uma filha de 42 anos, que é a mais velha, que hoje é psicóloga e desenvolve um trabalho completamente à parte da Companhia do Sono, porque o Felipe, ele desde pequenininho, ele teve essa veia comercial. Presenciou essa correria de vocês. Mas, na verdade, ele tem um talento bem especial comercial. E quem tem talento comercial migra para a área comercial. Sim. E ele me encantou desde a primeira vez que ele começou a se desenvolver. Com 18 anos, ele aprendeu um monte de coisa, viveu fora, mas depois daí voltou e realmente assumiu o posicionamento dele. Nós vamos chegar lá, mas eu quero saber, volta. Aí te ofereceram esse produto. Sim. Deslumbrei. Tá, mas aí tu utilizou, compraste dessa. E aí. Quando eles compraram, a primeira informação que ele passou pro vendedor, cara, eu quero que entregue hoje. E o cara vendeu para eles e entregou no mesmo dia. E foi a primeira noite que meu pai dormiu a noite inteira. Caramba. Porque ele ficava uma hora de pé, uma hora sentado, uma hora deitado. Então, para nós foi uma coisa bem. Eu sempre conto nas nossas histórias, quando eu vou apresentar um negócio para alguém, da onde a gente veio, onde é que a gente está e para onde é que a gente está indo. Sim. Que é para a pessoa se situar e entender. Então, o início foi isso. Quem tem uma pessoa doente em casa, a gente tenta de tudo. Eu lembro, só uma coisa que gravou, tinha uma água com formiga que meu pai tomava. Nada a ver. Porque ouviu isso em algum lugar, algum dito popular. Formiga ia ser legal, meu pai tomava. Então, faz bem para a coluna. Cara, o cara indicou um colchão que ia ser bom, meu pai, faz sentido, compraram o colchão e foi a primeira noite que meu pai dormiu a noite inteira. Então foi bem legal para nós, assim, Eu lembro de flashes, né, porque eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, então... Mas foi uma mudança e todo mundo viu o meu pai melhor. Porque todo mundo sabia da história. A gente morava num bairro, em Porto Alegre, no Sarandi, todo mundo se conhecia. Sim, cara, o que tu fez? Comprei um colchão. Aí minha mãe indicou os amigos pro cara vender lá o japonês. Nem falava português o cara na época, que era um produto japonês. E todos compraram. Aí quando todos compraram, mostraram a comissão para minha mãe disse, cara, isso aqui é uma mina de ouro, eu vou vender isso aqui. E aí começou a vender os produtos e se tornou a maior vendedora dos caras na época. Caramba, que história. Então tu começaste prestando um serviço comercial para essa empresa. Vendendo para eles. Trabalhei bastante tempo. E, na verdade, o que acontece? Todo mundo, a mina de ouro que eu achei era o seguinte, todo mundo precisa dormir, colchão. Sim. Todo mundo quer aumentar a resistência física e aliviar as tensões. Quer colocar a coluna numa boa postura. E eu disse, é uma mina, porque isso não vai terminar. E lá, 30... E ela vendia livros. Sim. Cara, vender livro há 30 e poucos anos atrás no Brasil. Mas era um negócio. Era uma loucura. A informação estava ali, porque né? Ninguém lê. Era uma loucura, mas ninguém lê. E aí, cara, comecei a trabalhar com colchão numa época também que sono era tido como o cara que dormia era preguiçoso, que dormia perda de tempo. Que não se tinha essa atenção que tem hoje para a qualidade. Leva para praia os colchões velhos. Nossa, aquela época a Freeway o que mais tinha carro e passar o veraneio com o colchão em cima. Também foi desafiador porque nós não tínhamos cultura, não tinha estudo sobre isso. Sim. Hoje eu digo que é muito mais fácil eu te convencer de comprar um produto para te dormir do que 35 anos atrás. Sem dúvida. Evidente. Então foi desafiador nesse sentido, mas mais desafiador era vender livros. Então foi uma mudança inteligente. Sim, inteligente e, por que não, de visão, né? Hein, Felipe? Mas uma visão também a longo prazo, né? Entendi o teu ponto de vista, talvez tenha sido um pouco menos desafiador que vender livro, mas ainda assim era uma aposta. Total. Tá. A vida é uma aposta, né? Exatamente. A gente escolhe um caminho e aquele caminho tu não sabe muito o que vai dar e tu vai construindo ele no meio do caminho, né? Cara, é só uma coincidência. Eu sou nascido e criado no Sarandi também. Que legal! Muito, eu falei pra tua mãe, a gente deve ter jogado bola naquelas pracinhas lá, que sim, perto do comercial ali. Pode ser que sim. Enfim. Mas voltando, aí eu quero saber o seguinte, quanto tempo tu atuaste no comercial dessa empresa, até realmente não, agora eu vou plantar meu foguete, vou instalar o meu foguete aqui e vou eu decolar com a minha marca, com a minha empresa. Como é que foi isso? Porque em 3 anos e meio eu já dominava assim, muita coisa em Porto Alegre. E eu dizia às pessoas, porque era muito duro o colchão. E as pessoas diziam assim, ele melhora, só que até a gente melhorar e ter que suportar toda aquela dureza do colchão, então o trabalho era muito trabalhoso, porque a gente tinha que voltar no cliente, e alisar o cliente. Nessa época se tinha
Porque, claro, porque não se prestava atenção na saúde, sim no conforto. O mole era o menino dos olhos, o colchãozinho mole aquele. Continua um pouco isso, tá? As pessoas acham que conforto é bom pra coluna, eles acham. Porque conforto é muito subjetivo, né? O que é confortável? Pra mim, confortável é um pouco mais firme. Pra pessoas, confortável é aquele colchão de hotel que tu deita, ele te abraça. Só que o colchão de hotel é 2 dias, 3 dias. Sim. Todos os dias num colchão muito confortável não vai ser legal. Confortável que eu digo mais mole, né? Sim. Então, o que eu percebi, assim? Eu tinha que fazer alguma coisa com o biotipo do brasileiro. Essa foi a primeira grande sacada. Pois é. O colchão era muito duro, foi desenvolvido por japoneses. Japonês não tem bumbum, não tem curvaturas como o brasileiro. Perfil de dorme até no óssea, chão, né? no tatame. Claro. O brasileiro tem curvaturas, precisa ter um conforto para acomodar melhor. Essa foi a primeira grande sacada da nossa massa. Sensacional, sensacional. Aí, vamos colocar uma fábrica. Aí o Abel saiu, começou a estudar e pesquisar para ver o que podia fazer para trazer de acordo com aquilo que a gente queria. Mas para você ter uma noção, a nossa vida foi sempre muito maluca assim, que quando nós inauguramos a fábrica, nós já tínhamos 100 colchões de pedido e não tinha nenhum produto ainda para entregar. Não tinham produzido nenhum e já tinham vendido 100. Então sempre foi tudo muito doido. Problema bom, né? Problema Exatamente, bom. Problema bom. Mas o que acontece? Aí os fornecedores trancaram, demoraram para entregar, porque era novo naquele segmento. Sim. Então, todas as dificuldades que tem no início de uma indústria. Bom, resumindo assim, drasticamente o que eu vou te dizer, o início de todo o nosso trabalho com a equipe, que a gente começou a montar a equipe, quando eu saí da concorrência para colocar minha fábrica, todo mundo dizia assim, todo mundo quem? Da concorrência, né? Tu não vai conseguir, porque nós temos um grupo grande de pessoas. E eu disse, eu vou conseguir, porque eu vou falar a verdade para os clientes. Então, sempre tivemos um princípio, sempre fala a verdade, não importa o que vai acontecer. Excelente. Porque a verdade, tu não tem como daqui a uns dias mudar a verdade. Sim. Então, nós não temos para entregar, mas nós vamos lhe entregar. E os clientes queridos, porque os clientes têm uma coisa maravilhosa, é cliente, né? Eles entendem quando fala a verdade. Mas isso, me corrija se eu estiver errado, é uma colheita da tua plantação enquanto tu atendia esses clientes. Sem dúvida. Né, passando a tua índole, mesmo que trabalhando para uma outra empresa, bom, tu era o contato dessas pessoas, tu era o comercial, né? Prometia, entregava, enfim, tu criou um network, uma relação que foi proveitosa e na hora que tu foi colher, tava ela mas sólida. Sabe que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui bonita, mas sempre fui magnética. Então eu chego nos lugares, eu marcava a minha presença, então as pessoas diziam o seguinte, não, ela me disse, eu vendi colchão para entregar depois de 10 anos, para ter uma noção. Porque as pessoas estavam no momento que eu estava vendendo, elas compraram, a dona da casa comprou e ela disse, eu vou me mudar, e depois não se mudar, demorou 10 anos. Uma vez por ano ele me ligava. Para dizer, tá firme? Só para mandar segurar aquela. Então, quer dizer, o que acontece? A gente sabe que mentir sai nos poros e é verdade também. Então, E mentir dá trabalho, né? Muito trabalho. Gasta muita energia. energia. Tem que mentir em cima da outra mentira. Gasta energia E nós sempre tivemos, naquela época também, como a gente tinha assim, uma certa credibilidade, porque o Abel também trabalhava como eletrotécnico, então as pessoas conheciam muito ele. Sim. Então a gente juntou assim o útil ao agradável. Vamos servir o mercado. Porque eu digo, a gente começou por um motivo, problema de saúde. Depois já se tornou assim, tem uma missão levar para as pessoas. Sim, propósito levar essa qualidade de propósito vida, foi depois, saúde, enfim. Depois dá dinheiro. Isso é uma coisa boa, porque quanto mais tu vende, eu vendia muito. Sim. Porque eu sempre dizia assim, eu nunca tive muitas visitas, mas minha produção era alta. Quando eu entrava na casa de uma pessoa, eu vendia para ele, para os filhos. Então já era um princípio para corrigir a postura do teu filho. Sim, vendia para o casal, depois vendia os de solteiro para as crianças. A mãe já tudo era ia. Meio que um pacote já. Exatamente. Então o que acontecia? As pessoas daí começavam a me indicar. Eu tenho grandes empresários hoje que começamos a vender lá muitos anos atrás, que hoje eles ainda são nossos clientes, trocam de casa, vão se mudar, sempre nos ligam. Tem cliente que era só meu, depois passou a ser cliente do Felipe, os filhos começaram a ser. Então o que acontece? Se construiu uma história. Sim. E nessa história, como tem altos e baixos, o Felipe, abençoado, começou a ganhar, fazer... Era campeão, foi campeão 7 anos. Com 18 anos, na verdade, eu tinha duas coisas na minha cabeça, muito clara. Eu jogava futebol, e até os meus 18, por aí, eu tava jogando. Quando eu fui profissionalizar, me ofereceram um salário mínimo. Eu disse, cara, não é pra mim isso aqui. Não vou ficar jogando no interior do Rio Grande do Sul aí por um dinheiro. Meu pai e minha mãe, o negócio andando muito bem e tal. Eu, cara, eu sabia que o meu plano B era vender colchão. Isso era claro.
Então eu tinha plano B. Mas claro, porque tu acompanhou ele, sempre foi uma Não, coisa claro, assim... porque Ou porque dinheiro... tu tinha essa conversa com eles? Tipo, Não. Zero conversa sobre isso. Era tua, era o exemplo interno. deles, obviamente, que me Sim, agradava, porque tu eu via... absorveu. Eu lembro, pra te ter ideia, quando minha mãe ganhava comissão lá, quando ela era vendedora dos caras ainda. Ela vinha com um pacote, sabe esses pacotes que vem pão dentro? Sim. Pardinho, vinha cheio de dinheiro e nós brincávamos, quem quer dinheiro? Eu jogava bola com bolinho de grana. Cara, isso marca, né? Sim. Então isso pra mim era trabalhar dá dinheiro. O Sim. que eles vender colchão dá grana. Então pra mim, o meu plano B era esse. Sim. E aí quando eu fiz 18, me ofereceram um contrato, eu disse, cara, muito pouco contrato, vou começar a vender colchão. Porque o cara já morava numa casa muito boa, só que eu morava nas concentrações, né? Então eu morava no interior, eu morei fora de casa desde os meus 15, 16 anos jogando bola. E as pessoas diziam, meu, tu é louco, teu pai tem uma casa top, tem, pô, empregado. Tá aqui num beliche. Esse lixo aqui, meu. Colchão Eu dizia, cara, eu empenado. quero jogar bola. Então pra mim sonho, era tranquilo. Aí quando eu vi que eu não ia ser um cara de alto nível jogando futebol, e eu era bom, mas não era pra ser tanto alto nível assim, eu disse, cara, vou começar a vender colchão. E aí eu comecei a trabalhar a vender colchão. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu levei um ano pra descobrir que eu já sabia. O que é descobrir que eu já sabia? Porque, cara, vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Então, Sim. cara, todo bate-papo em casa era colchão, era venda, era negócio. Aquele cara fez isso, aquele cara fez aquilo. A narrativa sempre era algo E aí, ligado a esse mercado. Parece que tu não ouve, mas tu ouve. Então, quando eu fui começar a trabalhar, eu tinha muito medo, porque eu tinha 18 para 19 anos. Um colchão era caro naquela época, era em dólar. E eu ia vender. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu disse, cara, vou vender para quem? Meus amigos são todos uns pelados, não tem grana. Sim. Então, cara, vou vender pros pais dos meus amigos. E aí eu comecei a convidar os meus amigos para vender comigo. Dizer, cara, vamos vender junto, aí tu abre o teu network. Porque todas as pessoas que eu conhecia já tinham comprado deles. Ah, sim. Meus tios, meus Sim, primos, meus... os familiares e Cara, amigos mais todo próximos, mundo aqueles já tinham comprado. Tem presença garantida Minha nas mãe não ia reuniões, deixar né? escapar. Eu não tinha com quem começar. Então eu fiz porta a porta, porque eu queria me desafiar. E aí, com mais ou menos um ano, assim, que eu saí com vários caras, porque na época que eu comecei já tinha, cara, 1000 vendedores. Era muita gente. Então eu saía com os caras para aprender, então eu saía com os caras. Quando baixou uma chave, eu disse, cara, entendi como é que é. Depois que eu disse que eu entendi, um ano depois mais ou menos, eu fui 6 vezes campeões de venda. Na empresa que já tinha 1000 caras. Sim, Começaram antes de mim. Na terceira vez que eu fui campeão, eu cheguei pro meu pai e disse, cara, não posso mais competir, porque não tem graça. Eu sou filho do dono da parada. Sim. Ganho de todo mundo. Ganho de todo mundo. Cara, não faz sentido. Apresenta o melhor desempenho, tá aqui, comprovado. Não faz né? sentido. Primeiro ano os caras, filho do dono. Segundo ano os caras, terceiro ano os caras, meu, o que tu faz? E eu respondia sempre a mesma coisa, eu não penso, vocês pensam muito. Porque as pessoas pensam muito nas suas vidas. Por isso que eu sou um adepto. Mas tu acha que o vendedor não tem que... dilui essa tua que não dica. tem que pensar? Por favor, que eu achei interessante. Vou te explicar. Esmiuça ela pra mim que eu gostei. Eu sou um adepto de terapia, todo mundo tem que fazer terapia. Porque todo mundo é louco, todo mundo tem demência em alguma área, que tu cai nessa demência. Só que enquanto tu não enxerga, porque a tatuagem que eu tenho aqui é ver é irreversível. Depois que tu enxerga uma demência tua, tu vai tratar aquela demência, né? Tu vai tratar aquele sequestro que tu tem. Então eu fiz muito tempo de terapia também, mas isso depois dessa época aí, né? Mas enfim. Então por que eu digo não pensar? Porque, cara, se tu me convidar pra fazer um negócio, tu vai dizer, meu, negócio é assim, 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 eu já fiz, deu certo. Tu não tem mais que pensar, meu, tu tem que ir lá e executar. E as pessoas, elas querem achar sempre uma pílula mágica. Um jeito diferente. A gente tá há 35 anos no mercado, tem cara que quer me ensinar. Cara, eu já fiz de tudo, querido. Segue o que eu tô te dizendo, que tu vai ganhar dinheiro e vai ser bom pra mim, não vai me atrapalhar. Então as pessoas, elas vêm com muitas ideias, elas acham que é aquele tio do churrasco, que tem várias ideias, nunca fez porra nenhuma. Quer reinventar a roda. Cara, a roda gira, eu tô aberto pra novas ideias, tô sempre aberto, mas cara, me diz uma que eu nunca tive, porque eu já tive todas. Eu quero facilidade, eu quero vender mais fazendo menos também. Tu quer que nem ele, quer ganhar dinheiro. Né? E as pessoas, elas inventam, então elas pensam, tipo, vou fazer uma ligação agora para vender um colchão, para marcar um atendimento. Aí, antes de ligar, eu penso, será que o cara vai me atender? Será que o cara não tá no lugar num horário ruim? Será que as pessoas pensam? E quando tu pensa, tu alucina. Então, não pensa. Executa o que tem que fazer. Não pensa no sentido de que esse pensamento pode criar barreiras. Tu já sabe o que tem que fazer, então tu não precisa pensar. É fazer. E eu sempre fui muito prático. Para tudo. Eu, quando eu tinha 15 anos, por exemplo, saí com meus amigos para as festas, eu tinha muita espinha. Até meu apelido era Choquito, de brincadeira, né, entre os amigos. Entre os amigos ali. E eu era o cara que mais pegava a menina na época. E eles perguntavam, meu, o que tu faz? Eu digo, eu chego, mano. Eu não fico pensando o que ela vai pensar, que eu tenho uma espinha. Se eu vou tomar um fora. A gente brincava na empresa que era 20 contatos, tu marcava de 3 a 4 demonstrações e vendia um colchão. E
E aí os caras me perguntavam. Mas isso era um número mesmo. Dado. Cada 4 vende um sempre. Até hoje é assim. Até hoje E é a assim. cada 20 Contatos, tu vai marcar de 3 a 4, vai vender um colchão. E aí eu dizia pros caras, o que tu faz? Eu digo, eu faço 20 contatos na festa. Eu chego numa, chego noutra. Na quarta eu já tava ficando já. Então, cara, é muito simples as coisas. É a mesma realidade. Claro, 4 me ouviram, uma me beijou. Olha como é simples. Então, cara, e a vida, na verdade, as pessoas muito dividiam, né? Pessoal e profissional, e na verdade é tudo um bolo só. Sim. O que tu é no pessoal, vai ser Eu no sempre digo isso profissional. pra todo mundo. O reflexo da tua vida profissional é a tua vida pessoal. Eu ouvi essa semana não, faz um tempo já, mas eu repeti essa semana que a gente foi viajar com casais de amigos, e o boletim dos pais é os filhos. Olha como é forte. Até me deu um... O boletim dos pais é os filhos. Então, como é que é o teu filho, velho? Como é que ele vai ser? Vai ser o teu boletim. Vai ser tuas notas. A minha prova é como que eu tô indo... Puta que a pariu. minha prova meu. final... Isso é uma pedrada, é uma né, meu? pedrada. E tem um monte de filho bunda mole aí. Porque tem pai Mas bunda tem. mole. Porque os pais são bunda mole, velho. Os pais não posicionam, os pais não falam a verdade, os pais estão com problema de dinheiro e não verbalizam, não falam. Cara, não dá. Eu conheço pais que pagam sushi pro filho e eles não vão porque eles não podem ir. E o filho exige que ele pague. Cara, isso é um absurdo. Nem surpreende mais. O que é um absurdo. É um absurdo. Porque as pessoas não enxergam Mas que isso é um olha crime. do lado e vê essas Então, cenas. cara, a vida pessoal e profissional sempre foi muito clara. Então a gente sempre teve muito em casa, muito a verdade, muito. Cara, não importa Na quem mesa, doa, na mano. mesa. Pá! Ganhou o bolo de dinheiro, Isso, tá aqui. isso. Não tem. Isso tu leva pra vida, né? Então pra mim, por que eu tive resultado muito rápido? Porque eu não pensava. Pra mim é assim, tá bom, eu vou fazer. Então eu não vou questionar. Porque o questionar já leva tempo, questionar tu perde tempo. Sim. E Se é uma fórmula que comprovadamente claro, funciona... evidente. Então pra mim foi muito fácil. Então quando eu disse pro meu pai, cara, eu preciso fazer outra coisa dentro do negócio. E aí a gente tentou e tal. Aí eu botei uma das coisas que eu dizia pra ele, cara, a gente tem que mudar o modelo de negócio. Eu sempre bati muito nessa tecla. Porque eu parei de estudar, fiz faculdade, mas parei no meio do caminho que eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo. Eu com 21 anos eu ganhava, cara, 100 pau por mês. Nossa, vendendo colchão. sim. Porque eu vendia muito. Já vai pra um outro... Aí eu ia pra aula de filosofia, aquela professora patética, porque a educação é meio estranha. E eu dizia, cara, não quero ficar aqui. A graduação no Brasil tá cada vez mais patética. Aí eu larguei a faculdade e fui só trabalhar. E, cara, vendia muito mesmo. E aí eu cheguei pro meu pai uma hora e disse, cara, a gente precisa mudar o modelo de negócio. Isso tô te falando há muito tempo atrás. Porque eu comecei a ler muito, eu lia muito, eu gostava das leituras de biografia e tal. Mas todas ligadas a empreendedorismo, a negócio. Eu gosto muito de biografia, como os caras fizeram. Tua mãe corrigiu e eu acho que eu concordo com ela. Tu também tem alguma coisa de desenvolvimento, pelo teu discurso, tu gosta dessa parte mas aí foi minha área mais terapia. Enfim. Eu fiz muita terapia pra me desenvolver, porque, cara, conhece a ti mesmo. Isso, perfeito. É muito mais fácil eu conhecer alguém se eu me conhecer. Claro, então eu trabalhei muito essa parte. Depois de mais maduro. Mas lia sempre coisas de, cara, eu adoro biografia, o que o cara fez, puta que legal. Sim. Um livro que eu gosto muito esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas não vou lembrar agora, mas daqui a pouco eu lembro. E, então, enfim, cara. Mas a gente tá lá, que tu chegou pro teu pai que tinha que mudar o modelo de negócio. Tem que mudar o modelo de negócio. E meu pai olhou pra mim e disse, cara, meu pai ganhou bastante dinheiro. Sim. Bastante dinheiro. E ele dizia, cara, como que eu vou mudar o negócio? Eu digo, meu pai, a gente muda quando tá bem, não quando tá mal. Porque as pessoas só mudam quando estão mal. Elas não mudam quando estão bem. Então, mal já começa a mudar quando nós iniciamos a vender colchão, meu pai e minha mãe na época, existia 2 marcas de colchão magnético no Brasil. Que esse colchão que eles compraram era magnético. Hoje existe mais de 1000. E eu Hoje existe mais de 1000 marcas de colchão. Esse é um dado 99% fundo de quintal. 99% um bom vendedor que monta o seu colchão num canto qualquer. Porque ele sabe vender bem, ele vende qualquer coisa. Sim. Porque eu sempre brinco que é sorte que a gente é do bem. Porque quando a gente senta na frente de um cliente, a gente vende o que a gente quiser. Porque as pessoas, elas são frágeis. Sim. Quando a gente entende de pessoas, sim, tu sabe pega um a fragilidade, tal, tu entra no que ali, tu quiser. Tu faz o que tu quiser. E aí o que acontece? A gente treinou muita gente que não era do bem. Porque acaba que venda direta tem uma característica, que é curva de rio, para só o que não presta. Não tem o que fazer, vai vender. Deixa eu fazer um link, porque a hora de fazer essa pergunta, eu não queria interromper, mas agora tu usou o termo e eu queria entender. Vocês começaram com venda direta, porta a consumidor porta. final. Porta a porta. Por quê? Porque era existia assim, uma rede para ser prospectada, uma rede de lojas para ser prospectada? Porque como é um produto muito técnico,
tem característica técnica. Se tu bota numa loja multimarcas de colchão, por exemplo, Sim. o vendedor é vagabundo e preguiçoso. Ele vai vender o que dá mais comissão para ele não vai se esforçar. Ou mais fácil, mais barato. Enfim, não vai Não preocupar vai ter com o esforço. bem-estar do cliente. Porque vender colchão é commodity. As pessoas já vai meio predestinada a comprar, ela tem um preço. Sim. Sabe por que cada colchão tem tu entra numa loja e tem vários tecidos diferentes? Porque a gente compra com olho. Então tu olha um tecido, esse aqui eu acho que cabe no meu bolso. Esse aqui cabe no meu bolso. Então tu compra com olho. Aí tu vai ali e experimenta com a bunda. Sim. E colchão tem que deitar. Sim. Então os vendedores são preguiçosos e vendem pelo preço. Esse aqui tá com mais desconto. Sim. Isso Então- tem promoção hoje. Então já veio pro Brasil esse modelo de venda direta. Ah. Não, então nós copiamos o modelo que já existia. Sim, sim. E hoje mesmo assim já nos perguntam por que não vai em loja multimarca? Porque não é o nosso negócio. É loja exclusiva e tudo mais. Mas quando eu cheguei pro meu pai e disse que tinha que mudar, ele disse, cara, um time que tá ganhando não se mexe. E eu disse, pai, se tu pegar qualquer jogador de altíssimo nível, o Cristiano Ronaldo, o Messi, na época era outro jogador, não lembro qual que eu disse, tu bota em qualquer time esse cara. Tu pega o Soares que veio pro Grêmio, ele entra em qualquer time do Brasil. Tu pega o D'Alessandro que jogava no Inter, joga em qualquer time do Brasil. Então, cara, um time que tá ganhando se mexe sim. Sim. Se mexe pra Pra melhor. melhorar, claro. Só que o meu pai sempre foi um cara muito inteligente, mas ao mesmo tempo, não quero falar mal dele aqui, mas ao mesmo tempo acomodado. Eu ia falar Não, preguiçoso, Não mas não fala é preguiçoso. mal, Mas é colocar acomodado. determinadas características. Acomodado. Fazem parte do ser humano, né? E aí, acomodado, tava ganhando dinheiro, cara, não queria mudar. E eu disse, cara, tem que mudar. E fiquei batendo nessa tecla, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Chegou um ponto que eu disse, cara, acho que a gente tem que ir pra loja. Minha irmã também, na época que trabalhava, também deu umas ideias de loja e tudo mais. E aí a gente acabou botando loja, e eu botei a primeira loja em Porto Alegre, há uns 17, 18 anos atrás. Quando eu botei a loja, na minha cabeça... Uma loja própria, marca própria. Isso, Que vamos, isso. aqui é um canal de distribuição Isso nosso aí. para o nosso cliente final. E aí, na verdade, eu sempre digo que começou os nossos problemas, porque a gente tinha muitos vendedores de venda direta, quando a gente botou a loja, eles acharam que era concorrente. E, de certa maneira, até era. Entendi. Porque não tinha criado um modelo, não tinha estudado, Sim, planejado, sim, investido sim. tempo. Que é muito Como tu ia migrar a tua força que já existia, a tua força de vendas para aquele modelo, como tu ia migrar isso para um Exatamente. modelo de loja própria. Então, o que acontece? Eu vi uma matéria do Eike Batista esses dias falando que ele diz que ele investe 10% do investimento que ele vai fazer nesse negócio no estudo inicial. Então, vai fazer um negócio de 1 bilhão, ele bota 100 milhões no estudo. Genial. E aí, cara, fizemos zero estudo. Vamos lá, empiricamente, vamos fazendo. Aí eu botei a primeira loja. Quando eu botei a primeira loja, eu pensei, cara, os clientes vão parar e vão vir na loja. E aí eu botei a loja, abri a loja e não vi ninguém. E eu disse, cara, eu vou ter que pensar numa estratégia. E aí, empiricamente, eu criei um modelo de ações externas com a mentalidade que a gente tinha de venda direta. E a gente fez um trabalho externo, em clínicas da área da saúde, arquitetos, fiz esse trabalho, que hoje todo mundo que bota uma loja, é um modelo de gestão nossa, é esse modelo que eu implementei lá atrás. Empírico. A gente agora só formatou ele. Agora trouxe Incorporou ele as bonitinho. normas e Então, cara, eu oficializou sempre ele. digo, um franqueado, que ele tem o perfil, o que é ter um perfil? É o cara que gosta de pessoas e vender não é um problema. O resto eu ensino. O resto a gente ensina. Agora, ensinar tu gostar de gente eu não consigo. Sim. Não é minha habilidade. E ensinar tu a gostar de venda também não é meu papel. Não tenho tempo para te ensinar. Sim. A fazer tu entender que, cara, a única profissão que existe é vender. Sim. Cara, se tu não entendeu isso ainda, eu não vou te perder meu tempo contigo. Não tenho tempo para isso. Qualquer ramo profissional, tu não... Então, aí eu fiz esse trabalho empírico, criamos um modelo de negócio e foi formando. Só que ali a gente teve primeiro o rompimento do negócio, porque muita gente foi embora do negócio e botou suas fábricas. Então, dessas Esses vendedores, no caso. dessas 1.000 que eu te falei que tem, 500 saiu da nossa fábrica. E viraram concorrente. Só que tinha um lado muito bom nisso, que todos eles falavam muito bem da gente, porque a gente realmente desenvolvia as pessoas. Sim. A gente tinha treinamento. A relação, ela era uma loucura. ganha-ganha, era Era uma positiva. loucura. Não, os caras iam pra minha casa. Um erro. É muita intimidade. A mãe e o pai eles queriam mudar a vida de todo mundo. Só que as pessoas, elas aproveitam o que elas têm que aproveitar, entendeu? Então a intimidade também destrói com a admiração e a gente dava muita intimidade. Tipo, o meu quarto, os vendedores ficavam na minha casa quando vinham de fora. Então minha casa era lotada de gente o tempo inteiro e gente que eu nunca vi. Nem eles. E era casarão. Não era casinha. Então, tipo assim, eles vinham, ficavam. Primeiro o cara convidava um vendedor pra vir de Santa Catarina. O cara vinha e ficava na minha casa. O cara não sabia que era o cara. Não sabia nada. Sim, Pra não mim, sabia nada da pra história mim do cara, aquilo da era vida do normal. cara. Pra mim aquilo era normal. Quando eu casei com a minha mulher, obviamente, minha mulher disse, cara, isso não tá certo, meu. Que loucura é essa? Não que tu não tenha que gostar das pessoas, que tu não tenha que ser amigo das pessoas, mas, cara, até aqui.
Daqui pra cá não, porque, querendo ou não, tinha discussão do meu pai e da minha mãe, tinha uma chamada de atenção em mim, tinha alguma puteada num funcionário porque fez errado, e as pessoas, elas gravam só o que elas querem no HD delas. Enfim, então esse foi o primeiro rompimento, foi quando a gente botou loja, e aí os caras acabaram muito, saíram e colocaram suas fábricas, e aí começou o nosso desafio grande no negócio, porque não foi planejado. Nesse meio do caminho, meu pai e minha mãe separaram, então acabou que também eles eram os caras do negócio. Sim. E quando eles separaram, ficou muito problemático aquela imagem deles. O meu pai deu uma vacilada, e como homem eu entendo ele na vacilada dele, mas ele deixou muito fragilizada a minha mãe. E ela ficou muito tempo fragilizada. E aí nesse período de ser fragilizado, acabou que assumiram a gestão da empresa, minha irmã e meu cunhado na época, meu cunhado era vendedor também na época, um dos bons vendedores da época também, acabaram assumindo a empresa, e eu dizia assim, cara, essa empresa vai ser minha um dia. Porque eu tinha muita paixão pela parada. Eu gostava muito. E por curiosidade, claro, senão, mas nessa época tu não entrou na gestão especificamente direta, por quê? Porque, cara, primeiro para conquistar o meu espaço foi muito, eu tive que esfregar na cara o resultado de todo mundo. Sim. Porque eu era o filho mais novo. Eu sempre fui um cara, gostei muito de festa, gostei muito de rua, então eu era meio que tipo, o que esse guri vai dar na vida? Todo mundo meio que olhava, minha irmã sempre foi estudiosa, sempre foi muito inteligente, sempre foi muito melhor que eu em um monte de área. E eu não tava nem aí pra vida, tá? Tipo, o que eu quero saber, né? Eu sabia que depois dos meus 18 o bicho ia pegar, então eu não queria saber de nada, não tinha plano, só jogava bola o tempo inteiro. E aí todo mundo olhava pra mim nesse sentido, então, cara, o que vai ser? Então, cara, mesmo assim, mesmo sendo filho, sendo 5, 6 vezes campeão, eu ainda era o filho mais novo, a minha irmã era meio que uma autoridade nessa parada. Sim. Então ela acabou assumindo naturalmente, E eu não queria. Sim. E eu não queria pegar. Também não teve nenhum tipo de barreira para isso acontecer. Foi ok para ti. Foi natural. Foi okay pra todo mundo que porque como fábrica toma muito teu tempo, tem que cuidar dos funcionários. Sim, do chão de fábrica. A mentalidade de chão de fábrica é muito distante do que eu acredito, entendeu? Os caras... é complicado. E aí eu não queria naquela época, mas eu sabia que a minha hora ia chegar. Eu tinha clareza nisso. Eu, nesse meio do caminho também, com 20 para 21 anos, eu conheci minha mulher. 3 meses depois ela engravidou e a gente tá casado até hoje. 21 anos de casado, fizemos em março. Então isso também foi um ponto positivo pra mim. Porque eu virei homem muito mais rápido. Sim. Eu tinha filho, então acabou que eu engrenei. Tem que pular algumas etapas. Quando meu filho nasceu com 21 anos, eu já tava estourando de vender. Então pra mim foi muito simples, muito tranquilo essa parada. Eles assumiram, mais ou menos 1 ano e 9 meses ficaram na gestão do negócio. E o negócio começou a fragilizar, a ter problemas. E a minha mulher dizia, cara... acho que tem que ir lá. E eu disse, cara, mas se eu for lá agora eu vou brigar. E eu não queria brigar. Eu queria pegar naturalmente a coisa, que caísse no meu colo naturalmente. Aí chegou um ponto que meu cunhado também não aguentou mais e tal. Eu pegou e disse, tô fora, ou coloca em grana aqui, ou tô fora e tal. Resumidamente a história, né? Sim. Porque saiu faísca bastante. Claro, tem certeza, faz parte. E aí eu disse, então chegou minha hora. Quando ele mandou esse e-mail pro meu pai, copiado pra mim, eu digo que chegou minha hora. Fui lá e disse, cara, agora eu vou assumir a empresa. Vou perguntar porque eu acho legal a gente colocar assim. Ele mandou um e-mail pro teu pai porque o teu pai ainda participava. Meu pai é o que tinha o dinheiro. Meu pai era o que tinha o dinheiro. Mas na gestão era zero. Não tava mais. E a Lúcia também já tinha. Não, minha irmã tirou o meu pai da empresa. Tá. Assim, tipo, não aparece mais aqui porque ela defendeu minha mãe. Claro. Minha mãe, como tava muito fragilizada, cara, tava meio boiando. Tava funcionando a meio... Não, tava batendo biela. Naquele período. Naquele período tava... E aí minha irmã é um furacão também, né, cara? Ela é uma guria inteligente, cara. Foi lá e começou a fazer as coisas. E eu só dizia pro meu cara, não deixa faltar matéria-prima, que o resto eu deixa comigo. Sim. E tal. Aí comercial... Começamos a ter... Venda nós vamos ter, a gente só tem que ter produto. Aí começamos a ter uns problemas e tal, e aí ele mandou esse e-mail pro meu pai dizendo, cara, ou coloca a grana aqui ou eu vou pular fora. E eu disse, cara, chegou minha hora. Quando chegou minha hora, a gente tinha colocado uma consultoria um tempo antes para fazer uma análise no negócio, e acabou que essa análise chegou num período que meu cunhado não permitiu mais que entrasse numa outra parte. E o cara me ligou, não tá fazendo sentido, tá me pagando, eu tá aqui. Eu digo, tá, mas os números que tu tem já dá pra ter uma noção? Já dá, então já serviu pra mim, tá tudo certo. Então eu entrei tendo um pouco de base do que ele me apresentou, o cara, e aí eu só disse pro meu pai o seguinte, pai, eu preciso que o senhor entre comigo, não quero que o senhor coloque dinheiro, se precisar tu vai colocar, porque é tu que deixou nessa situação, não fui eu. Sim. Mas eu quero tentar não precisar. Entrei, assumi e tal, foi bem difícil, os primeiros 5 meses foi trágico assim a parada.
Porque, cara, tinha um problema com o fornecedor, problema com o banco, problema com não sei o que. E eu chamei todos, um a um, disse, cara, quero contar a minha história pra ti, papapá. Eu fui campeão de vendas, papapá, papapá, papapá. Tô à frente Todos agora. os fornecedores disseram, tô contigo, todos. Tive um, porque meu pai tinha um histórico muito bom. Sim, Meu pai sim. sempre pagou à vista, sempre foi muito sério nessa parada. Os bancos, nenhum me deu as caras. Todos falaram, cara, tua história é muito legal, mas o banco quer saber de papel. E eu não tinha papel pra mostrar. Sim. E eu digo, então eu vou dizer pra vocês uma coisa. Vocês, nenhum, de 8 bancos que eu chamei pra reunião, nenhum me apoiou. E eu disse, eu vou estar bem. Um dia e vocês vão vir e eu não vou fazer nada com vocês, velho. Vai surgir outros bancos e eu vou mandar vocês tudo a merda. Enfim, toquei. Cara, os primeiros 5 meses foram bem trágicos, assim, porque, cara, primeiro, nunca entendi de fábrica. Nem é a minha praia. Sim, processo. Segundo, eu peguei toda... Um mês anterior, antes de eu assumir, eu fiz uma venda muito boa, assim, na loja. Eu peguei todas as minhas vendas e botei com os fornecedores para dizer, cara, me dá crédito, eu tenho aqui um pouco. E começou o jogo, começou a parada. Aí, mais ou menos, isso foi em 2012. Mas a condição para mim assumir, eu deixei muito claro para meu pai e para minha mãe que eu assumiria, e aí a empresa ia ser minha, porque eu ia mudar o negócio completamente. O negócio que eles fundaram foi lindo, foi maravilhoso. Tiveram as sacadas. Foi né? top. O que eu sou hoje, vocês têm, porra, mais da metade do mérito da parada, que construíram um pitbullzinho mesmo. Sim. E tal. Mas eu quero mudar completamente, porque eu não queria mais aquele modelo de negócio. Eu não queria que fosse daquele jeito. Então, eu quero mudar completamente. E pra mudar completamente, vocês não podem estar junto. Então foi bem difícil. Principalmente pra minha mãe. Meu pai, tipo, não tava nem muito aí. A minha mãe, eu digo, como é que eu vou te... E eu faço o papel que ela fazia. Então ela tinha no início uma... Filho da mãe, tá fazendo a minha parte, tá ligado? Então foi bem difícil. Só que eu precisava, porque, cara, não existe uma tribo com 2 chefes. Tem um chefe. E eu disse, cara, ou eu sou o chefe, ou vou embora. E na época meu pai disse, então tu vai embora. E eu peguei meu filho, meus 2 filhos e minha mulher e fui morar no Rio de Janeiro. Vendi o apartamento que eu morava, vendi a minha loja pra minha gerente e fui pro Rio. E meus amigos diziam, tá louco, velho? O que tá acontecendo? Eu digo, cara, eu quero mudar minha vida. E eu tinha 29 para 30 anos. E eu pensei, cara, se eu não mudar agora, eu vou ficar embaixo da saia do meu pai pro resto da vida. Porque é um problema emocional, né? Sim. E eu, pum, vendi tudo que eu tinha aqui e fui pro Rio de Janeiro, sem saber o que ia fazer. Só que eu tinha minha mulher, que sempre empreendeu comigo. Eu disse, cara, eu e tu vendemos sanduíche na verdade praia e nós vamos ganhar dinheiro. Porque a gente sabe se comunicar, Sim. a gente sabe vender. Peguei minhas trouxinhas e fui embora. A minha mãe até disse pra mim, meu pai brigou comigo, queria me matar na época. Caramba, minha mãe disse, meu filho, vai. Ela me apoiou. Vai que vai ser bom. Vai que vai ser bom. Fui. Cheguei lá mais ou menos 1 mês, assim, cheguei para alugar um apartamento no lugar que a gente desejava, acabei comprando um apartamento que o cara me convenceu que a prestação ia ficar a mesma coisa que o aluguel. Fiquei muito amigo do cara que me vendeu o apartamento. Passei o Réveillon daquele ano com o cara do apartamento, que a gente tem facilidade de se comunicar, né? Sim. Enfim, deu mais ou menos 2 meses de Rio de Janeiro, meu pai me liga e diz o seguinte, meu, não tô conseguindo tocar o negócio. 2 meses. E eu disse, meu, te vira, nem me liga, meu. Só me manda produto, porque os primeiros meses eu vendi colchão lá. Sim. Só pra te entender, meu primeiro colchão que eu vendi lá, eu fui comprar uma sunga, que eu sou um gaúcho que usa sunga, né? Somos 2. Fui comprar uma sunga, aí a vendedora, e aí, gaúcho, o que vocês estão fazendo aqui? Pô, eu trabalho com colchão. Ah, meu pai quer um colchão. Meu primeiro colchão foi para o pai da vendedora de sunga. Aí eu, cara, eu nunca mais vou embora do Rio, o clima é maravilhoso. Sim. Pô, praia aqui, no quintal de casa. Top! E eu ganhando dinheiro, não vou nunca mais pro Rio E é praia de verdade, não é as nossas. E aí meu pai me ligou e disse, cara, não tô conseguindo. Meu pai, te vira, nem me liga, meu. Na boa, só me manda produto. E ele, não, me liga. Cara, só tem uma condição. Aí, beleza. Passou mais uns dias, eu tava fazendo uma sauna no condomínio. Chega um cara pra mim e diz o seguinte, ô Felipe, eu comecei a conversar com o cara, o que tu faz? Tá, eu trago produto da China, piso, o cara trazia, né? E vendia só pra lojas parceiras dele e tal. Enfim, do segmento. E aí tinha um produto que ele me mostrou que eu gostei muito, que tu lavava as mãos numa pia e a água já ia pro sanitário. E eu achei aquilo genial. Pô, ecologicamente, legal, bonito. E o cara, por que a gente não vende aqui? A gente morava no condomínio, tinha 15 mil moradores. Aí eu falei pra ele, cara, vamos vender aqui, nesse condomínio. Eu sou expert em venda direta, deixa comigo que eu faço a parada aqui. E ele, gostei de ti, não quer ser meu diretor comercial? Diz o cara pra mim. Eu digo, cara, me dá uma semana que eu te respondo. Cheguei em casa, falei pra minha mulher, disse, cara, mandei um e-mail pro meu pai. Pai, recebi uma proposta pra ser diretor de um cara aqui e agora não é brincadeira. Eu vou largar. Eu não vou fazer mais parte do negócio. Ou eu assumo a empresa, ou eu vou sair. Aí ele me respondeu um e-mail dizendo o seguinte, tu quer ser dono? E eu digo, sim, quero ser dono. Então vem pra cá que a gente conversa. Peguei um voo no outro dia pra Porto Alegre, sentei. E aí até estrategicamente fiz coisa errada, passei meu nome coisa que não precisava, que nem era meu, mas tudo bem.
Eu digo, eu fui meio super-herói. Disse, cara, se eu quero o lado bom, tem que pegar o lado ruim. Então meio que assumi a empresa e aí assumi de fato e aí tirei eles completamente da gestão do negócio e fui pra dentro. Os primeiros 5 meses foram bem difíceis. Quanto tempo total de Rio deu? Só pra... Não, eu fiquei 5 anos e meio morando no Rio, porque minha mulher não quis voltar. Não, tudo bem, mas aí tu assumiu e continuou morando. Eu fiquei vindo segunda, voltando sexta para o Rio de Janeiro, 5 anos e meio. Tá, então vou reformular minha pergunta. Quanto tempo deu de Rio de Janeiro fora da Companhia do Sono? É que eu nunca fiquei fora, tá? Assim, foi uns 4 meses. Entre ir uns 4 e meses. voltar e realmente 4 meses. Vou assumir 4 meses. 4 meses. Aí quando eu assumi, eu disse, vamos voltar. Minha mulher não volta nunca mais daqui, velho. Nunca mais. Aí depois a gente também foi descobrir com terapia que ela tinha um trauma do Rio de Janeiro com 4 anos, que foi com o pai e com a mãe dela. Uma viagem, que aí a vida é muito louca, né? Enfim, é outro caminho que dava pra percorrer. Aí, cara, fui indo e voltando, deu 2 anos, tava muito bom, porque eu chegava lá, descansava, cheio de pepino pra resolver, só que a minha mulher sempre trabalhou comigo. E quando ela foi pro Rio, ela parou. E aí eu tive muito problema com isso, porque, cara, tocar sozinho uma operação, expansão, produto, fábrica, cara, caótico, caos. E eu não tinha ninguém pra contar, porque minha mãe tava ainda fragilizada, meu pai não tava nem muito aí nessa época, minha irmã tava grávida de gêmeos. Já tinha saído da gestão. Meu cunhado já tava fazendo outra coisa, então era eu comigo mesmo. E um amigo meu falou que é meu irmão, o Diego, um grande amigo meu, disse pra mim uma coisa uma vez que é verdade. Cara, quando a gente é CEO de uma empresa, a gente não consegue ninguém pra falar pra baixo, só com Deus, velho. Então chega uma hora que eu só com Deus, e aí, meu, o que eu faço agora? Porque se eu chegar pra um funcionário e dizer, cara, tá foda, tá ruim, tá difícil, eu mato o cara. Então é só Deus, velho. Então não tinha ninguém. E a minha mulher não tava comigo. Então, cara, foi muito difícil. Aí deu 2 anos pra ela, cara, ou a gente volta ou eu vou separar. Eu quis dar uma carteirada, né? E ela, então, vamos separar. E eu... Carteirada não funcionou. E aí a minha mulher começou... não. A minha mulher começou a fazer terapia e ela não era mais a guria que casou comigo, então isso foi bem desconfortável também, foi muito ruim. E eu aqui, ela no Rio. Então foi um período danado, velho. Período que branqueou um pouco a barba, só não vê porque eu corto o toquinho aqui dela ainda. Mas envelheci. Sim. Endureci, na verdade. Fiquei duro. Porque eu sempre fui muito amoroso, muito querido, muito solícito, muito legal. E, cara, depois fiquei duro porque, cara, o mundo começou a me engolir, né? Enfim, aí deu mais ou menos, chegou um ponto que ela disse, cara, entendi, vou voltar. E depois de 5 anos e meio, né, meu? Aí voltamos. E aí, quando a gente voltou, o negócio fluiu muito mais rapidamente. Porque aí botamos eu disse, mas ela pegou junto contigo. Quando voltaram, ela pegou a gestão. Eu só falei pra ela, senta no cofre, não sai nada daqui e deixa comigo o resto. E aí ela sentou no cofre e, cara, começamos a cortar custo de tudo que é coisa que era asneira, que eu não via, sim, porque não era minha praia. Sim. Aí em 2012 eu assumi, em 2015 eu franqueei a empresa, que eu tinha 3 coisas na minha cabeça muito claras. Eu vou deixar minha mãe falar, tá? Eu tinha 3. Ela tá aqui, ó. Eu tinha 3 coisas. Eu tinha 3 coisas muito claras. Eu queria franquear. Eu queria voltar para a venda direta, que a gente saiu 10 anos da venda direta, que é a venda que eu mais sou apaixonada. E eu queria ser uma empresa digital. Na época, digital era até um e-commerce. Sim. Hoje o digital é outra parada. E aí, em 2015 eu franqueei. 2018, final, a gente licenciou para ter a venda direta de novo. E aí a gente até voltou num formato meio parecido que era. Mas eu mudei algumas coisas, mas era parecido. E aí, digital veio tudo nesse embrólio todo. E aí, em 2018, a gente começou a dar sinais de recuperação. Que os primeiros 3 anos, 4 anos foram bem difíceis. Bem difíceis. Por quê? Porque não tinha um modelo de negócio criado, era meio Frankenstein loja, era muito já complicado. Tinha franqueado. Aí quando eu botei a primeira loja, pra te ter uma ideia, só tinha colchão magnético, aí os clientes chegavam, puta, achei tudo legal, mas só tem esse. Então eu tive que criar outra linha de produto para também ancorar o outro. Acabamos vendendo só o que a gente queria. Sim, mas o outro para ancorar e para mostrar, e tudo comparar. Isso aprendendo no fight, né, meu? Na luta da vida. E tal, foi. Eu sempre fui muito inconformado. Sempre fui muito grato com o que eu tenho, que eu acho que a gente tem que ter gratidão com tudo, até com os pepinos, mas inconformado o tempo inteiro, porque eu quero mais. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor. E foi, aí, cara... Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas 3 coisas que tu queria, tu já eram claras pra ti? Claras, quando eu assumi. Quando tu foi pro Rio, quando tu quis pegar pra ti. Já eram esses pilares? Quando eu assumi... lá tu só queria mudar o negócio? Quando tu entrou na cabeça do teu pai e disse assim, pai, tem que mudar quando a gente tá bem. Já era esses pilares pra ti? Ou por que essa mudança era motivada pelo quê, assim? Cara, Empresas Feitas para Vencer, livros que me mexeram comigo, Oportunidade Disfarçada, lembrei do livro, quem não leu, por favor, leiam. Oportunidades Disfarçadas. Que aí tu vai ver
sacadas de mega empresas que do nada viraram mega empresa. E não era um dia. Sim. Um dia começou do nada. Estavam bem, mas... Por exemplo, uma história do Ice-T que eu achei demais, que eles foram pra uma feira, era uma empresa de chá, foram pra uma feira e deu um calorão na feira inacreditável. Eles, cara, vamos fazer um chá gelado. E o chá era quente que eles tinham. Cara, estourou. Então, cara, do nada, de uma feira que deu errado, eles criaram uma estratégia. Então, eu sempre gostei muito dessas paradas. Então, sempre quando teve problema, eu olhava o problema e dizia o seguinte, cara, alguma coisa eu vou aprender com esse problema. Eu vou tirar daqui uma sacada. Então, eu sempre tive essa... Todo gargalo. Claro que fui criado assim, porque de um problema, do limão tu faz uma limonada, tem até o ditado que diz. Enfim. E aí, eu tinha essa coisa muito clara. Aí, quando eu assumi a empresa, eu chamei um cara que foi marketing da Companhia do Sono, tá comigo até hoje, que é o Maurício Refati, que é um irmão que eu tenho hoje, assim, que, pá, ele assumiu tudo comigo. Ele trabalhava numa agência, eu chamei ele, contei minha visão, e ele disse, cara, eu nunca tive um case, eu vou entrar contigo. E quando ele entrou comigo, depois que ele aceitou, eu disse pra ele, cara, só tem um problema, eu vou atrasar teu salário. Porque eu tava caótico naquele momento, e eu não queria usar meu pai. Sim. E realmente atrasei, tá? Algum tempo atrasei, só pagava, dentro do mês, 10 dias depois e tal, aquela loucura toda. Sim. E ele tá comigo até hoje. Hoje ele virou... Por que eu chamei ele? Porque, cara, ele com uma mochila, ele se preparou na vida dele, ele era publicitário, depois trabalhou em agência, ele fazia tudo numa mochila. Ele tinha um computador, ele fazia site, ele fazia card, ele fazia... E eu precisava de um cara pra fazer tudo. Sim. Eu não podia ter uma agência externa, porque ele não ia ter a minha pegada. Sim. Precisava ter um cara respirando comigo. Sim. E ele entrou e respirou comigo tudo, fazia tudo, meu. Desde o produto, desde um site novo, desde tudo, meu. Agora, de um tempo pra cá, agora ele virou o nosso diretor de cultura. Que a gente tá batendo muito forte, vou falar um pouco sobre isso também, em relação à cultura, que a gente tá batendo muito forte nisso, porque, cara, um negócio pra crescer, ele tem que ter cultura muito forte. E o meu desafio no início é que tava sem cultura o negócio. Tava sem identidade. Cara, era minha mãe, era a identidade do negócio, e ela não tava mais. Então, as pessoas diziam pra mim, pô, Felipe, na época do teu pai e da tua mãe era melhor. Aí eu dizia pra eles, cara, mas essa época passou, velho. Porque eu entrei e tive que mudar um monte de coisa. Jeito de pagar, eu tive que mudar. Cara, eu tive que botar a mão na... Sim, deve ter ouvido, o teu pai me pagava à vista. Quando tu chegava pra pedir, daqui a pouco um monte de coisa, um parcelamento, um monte de coisa. Meu pai sempre teve caixa, meu pai sempre foi muito bom nisso. Sim. E eu tinha que fazer a grande aposta, meu. Não tinha como, tipo, eu vou juntar dinheiro. Eu, tipo, entrava, eu já botava, porque não tem saída. O Maurício fez uma viagem para Portugal e ele entrou numa empresa de sardinha lá, que diz que é linda, mas tem em Portugal, e tem um quadro que diz o seguinte, os caras perguntam, qual é o payback do teu negócio? O cara diz, cara, não existe payback, a vida tu investe o tempo inteiro. Não existe retorno. Sensacional. Porque a vida precisa de investimento o tempo inteiro. Sim. E é assim os negócios. Pega, devolve. Porque senão, cara, hoje em dia mais do que nunca, velho, as empresas vão terminar. As empresas, tem até um estudo que diz que 80% das empresas que estão na Bolsa de Valores vão sumir em 10 anos. Cara, isso é chocante. Mas é por quê? Porque, cara, o grande líder não olha as ameaças, o pequeno ele tem que se desenvolver o tempo inteiro, então ele acaba que o líder chega uma hora que quando ele viu já perdeu. E aí já saiu do mercado, tem que se reinventar. Tá rápido hoje em dia. Então é muito louco nesse sentido. Então, cara, foi muito desafiador, mas sempre assim, ó, eu acho que o grande segredo, que eu acho que eu também aprendi com a minha mãe isso, eu sempre quis me relacionar com pessoas melhores que eu. E isso eu acho que é o grande diferencial de uma pessoa que se desenvolve. Porque ser o rei do Sarandi, cara, eu não queria isso pra mim. Eu não queria ser o cara da mesa. Eu não queria andar com amigos meus que eu sou o cara. Porque não faz sentido, eu não tenho o que aprender ali. Então eu sempre estiquei muito a corda. Isso também é um mérito da minha mulher, que a minha mulher sempre botou meus filhos nas melhores escolas de Porto Alegre. A gente sempre andou num meio muito bom. E, claro, tudo isso com muito esforço, porque eu tinha que trabalhar para bancar essa parada. Mas foi onde eu conheci pessoas que me davam dicas que eu disse, dica boa. Vou pegar. Eu sempre tenho um costume, faço até hoje, isso eu trago pessoas para ir lá ver o meu negócio. Cara, quero te convidar para ir lá conhecer o meu negócio. E muitas pessoas vão, e quando eles vão, eu digo, cara, qual é o teu feedback? E eles me dão feedback, porque a pessoa bem-sucedida te dá feedback. Sim. O mal-sucedido, ele não fala nada, ele nem quer. E o bem-sucedido, ele deve te dar feedback honesto. Honesto. No intuito de ajudar. Aquele feedback é ajudar. Honesto. Exatamente. O mal dá só pra criticar. Pra quê? Pra tentar te rebaixar e ele subir. E eu tive 3 grandes amigos meus que eu levei num evento, na época eu morava até no Rio, que eu levei pro evento e eles me deram dicas que mudaram o meu rumo. Dica dos caras. Olha só. E aí tu vê que quando tu tá aberto e se relacionando com gente boa, tu não tem como tu não ser uma esponja e não se adaptar e não pegar. Então foram algumas coisas que fizeram a gente... Aí em 2015 eu franqueei, como eu falei, em 2018 voltamos para venda direta, começou a dar sinais de recuperação. Fizemos uma festa de final de ano, voltamos a fazer uma festa de final de ano que não tinha muito tempo, no Leopoldino Juvenil. Quando eu entrei na festa eu chorei, porque eu disse, cara, como é que eu fiz isso, velho?
que foi uma festa muito top. Até hoje eu não sei como é que eu fiz, na real. Até hoje me choca olhando as imagens. E aí, 2020 veio a pandemia. Quando veio a pandemia, velho, a gente tinha programado uma viagem de 2 anos pra Paris e pra ir pra uma Tomorrowland, 7 dias de festa eletrônica, muito top. Eu e esse casal de amigos, a Simone e o Diego, que são nossos irmãos hoje. E aí a pandemia fez fechar. A gente acabou voltando. Cara, chegamos, fomos pra praia, com a nossa casa de praia. E eu dizia pra minha mulher, cara, fica tranquila. A gente vai achar o caminho. E aí começou a desesperar, porque não faturamos 15 dias sem faturar. Uma empresa que não é grande, até grande, é um problema. Tu imagina pequena, começamos... Só que eu tenho uma característica que eu tratei em terapia, isso, que o caos me deixa confortável. É mesmo? E aí o que acontece? Só que eu criava caos quando não tinha. Então eu fiz terapia pra mim não criar mais caos. Mas se vir o caos, eu tô tranquilo, não tem problema. E eu fiquei muito tranquilo. Todo mundo com medo, que ia fechar as lojas, minha mulher apavorada e tal. Eu só cheguei pra minha mulher e disse, cara, vê quanto a gente tem em estoque, quanto tu deve pra fornecedor e quanto é o preço de venda. E tipo assim, eu tinha 300 mil de sobra. Se eu vendesse todos os produtos, fica tranquilo que se eu vendo, eu vou dar um jeito. E fiquei muito tranquilo. Comecei a ligar pros meus brothers, meu, e aí, o que tá sentindo, o que tá vendo? Comecei a ligar pra todo mundo, né, meu? E aí, o que tá achando? Uns apavorados, outros nem tanto. E eu fui... Pra onde tu acha que vai? O que tu acha que vai acontecer? E aí a gente tinha lançado um tênis, que é o nosso tênis, que é uma marca de colchão que lançou tênis, né? Também, uma das coisas que eu também fiz, que me deu uma sacada, um insight, eu queria sair de uma empresa de colchões e ir pra uma empresa de bem-estar. Esse era o meu objetivo. Por quê? Porque vender colchão é fim. Vender um acessório de bem-estar é início dentro da minha carteira. E aí eu vou vender mais pra esse cara. Sim. Uma empresa digital Sim. quanto vai ser o teu LTV com esse cara? Quanto ele vai consumir comigo há mais tempo? Então eu tive essa sacada. E também quando entrava um cara para vender o nosso colchão, ele levava 2, 3 meses para mim limpar a cabeça dele, mentalidade de escassez, e ver que vale a pena um colchão de 10 mil, porque ele achava caro. Então eu precisava de 2, 3 meses para limpar a cabecinha desse cara. E aí, com acessórios, ele vendia todos os dias e se fortalecia. Então, também foi essa estratégia. Ele vai respirando aquela cultura todos os dias. Vai em pequenas doses. Porque uma venda de um apartamento, uma venda de um celular, uma venda de um carro, pro cérebro é a mesma emoção, tá ligado? Vendeu. Sim. É o prazer ali. Só que eu tinha que aculturar esse cara pra ver que o colchão valia 10 mil, 7 mil, 8 mil. E na cabeça dele não vale, porque ele acha que é caro, colchão, ninguém... Muito louco. Então, a gente começou a lançar acessórios. A gente lançou um tênis, uma marca de colchão que lançou tênis, as pessoas ficavam muito malucas aí. Até o nosso slogan hoje é a marca do sono que eu usou acordar. Porque quem tem um dia bom vai ter uma noite de qualidade. Quem tem um dia ruim tende a ter uma noite ruim, desconfortável. Então a gente lançou um tênis, explodiu de venda e tal. Até hoje vende demais o tênis, é um produto espetacular. E aí eu falando com o fornecedor, cheguei pro fornecedor e disse, cara, estamos com umas ideias e tal, fazer uma máscara na pandemia e tal. Ele, eu também tô com essa ideia, e nós bolamos junto uma ideia, eu e esse cara. Uma máscara, aquela com uma tira só, sabe? Sim. Foi nós que desenvolvemos ela. E aí nós explodimos de vender, meu. Foi uma coisa, tipo, bizarra. Porque ela é muito mais confortável para exercício. As nossas lojas fechadas na pandemia tinha mais fluxo que aberta. Foi bizarro. E aí eu cheguei pra minha mulher e disse, agora chegou a nossa hora de nós botar... Porque aí a gente começou a ver dinheiro. A gente começou a ver grana. Sim. Porque começou a vender muito. Claro. E tal. E aí eu peguei agora a gente vai mudar pra uma sede top. E vamos, porque todo mundo fechando, apavorado, de que agora é minha hora. E aí a gente mudou pra uma sede de 5 andares, coisa na Padre Tiago. Peguei todo o dinheiro, fui até maluco, na real. Peguei tudo de volta. Aí eu investi em tecnologia, botamos um RP robusto da Lynx, contratamos CRM. Aí eu comecei a trabalhar o digital muito mais fortemente na pandemia. E aí, em 2020, a gente faturou 65% acima de 2019. 2021, 35% acima de 65% do ano anterior. Sim. E aí, 2022, a gente terminou de investir em tecnologia. Então, hoje, o que eu não tinha, 2022 foi um ano que a gente cresceu abaixo da expectativa, mas crescemos em relação ao ano anterior. Mas foi o ano de maior aprendizado, porque eu tenho dados. Sim. E aí tu pega a tecnologia jogou a teu favor. Tu pega a nossa bagagem de experiência de 35 anos, que as pessoas até perguntam, um sistema que eu apresentei, a pessoa diz, quanto tempo tu levou pra fazer esse sistema? Eu digo, 35 anos, meu. Porque não é da noite pro dia. Óbvio, as informações que nele estão aí, ó, veio da caminhada. E aí o que acontece, cara? 2022 foi o ano que eu tinha todos os dados de todos os setores do meu negócio, então eu não cresci como deveria, sangrei um pouco nesse sentido, mas o aprendizado foi genial. Então 2023, que é o ano que a gente tá um pouco acima do ano passado já, abaixo do previsto que deveria,
Mas a gente tem dados. Esse abaixo do previsto é porque tu estica a corda. Claro. Já percebi, tu mesmo falou. Evidente. Só que, cara, a gente começou primeiro ano de verdade, com um ano de 2022 completo, de 12 meses completo. Sim, com todas as informações para te Tudo, balizar de produto, nas tomadas de decisões. De o que tu mais até vende. não cresceu o quanto tu queria, mas soube por quê. Porque ali tu tinha a informação e os dados necessários. Então, hoje eu digo pra ti assim, hoje eu me sinto até... Eu digo, cara, tu pega a experiência e dado, velho, tu te sente também super-homem. Porque bate com a tua experiência o dado. E aí tu, cara, não tem. Aí vira uma coisa diferente. Eu fiz uma mentoria em 2019 com o Rony da Reserva e com o Gustavo Caetano da Sambatec. Foi 25 mil reais na época, 25 empreendedores. Eu nem poderia fazer, mas a minha mulher disse, vai que a gente paga em 2 cartões se precisar, a gente dá um jeito. E eu fui. E aí, se tu me perguntar, cara, teve alguma coisa de novidade lá? Teve muito pouco, assim. Como eu sou um cara muito inquieto, eu já sabia muita coisa, mas o Gustavo Caetano falou uma coisa que marcou pra mim. Que eles, cara, um negócio pra crescer, escalar, ele não pode ter atrito. Ele não pode ter dúvida. As pessoas têm que entender facilmente. Por que o iPhone explodiu? Porque, cara, até um bebê mexe nisso aqui com o dedo. Então, aquilo ali, e eu voltei e já disse, cara, precisamos melhorar os processos. E aí, o ano passado... A gente, como essa coisa de tecnologia, de envolver, porque tudo que é repetitivo eu quero automatizar. Esse é o meu grande objetivo. E aí as pessoas muitas vezes que trabalham com a gente dizem, mas então vai acabar o trabalho pra mim. Digo, não, tu vai me ajudar a pensar. Porque se tu tiver que estar no burocrático aí, fazendo uma coisa que um robô faz, sim, não faz sentido. Eu vou ter muito mais pessoas e tu que tá comigo agora vai crescer comigo, fica tranquilo. Só que me ajuda a automatizar. Não fica com medo. Sim. Não boicota a parada. Não bota barreira inconsciente. Não boicota a parada. Vamos junto. E aí eu tive um menino que trabalhou comigo, Ezequiel, um queridaço, trabalhou comigo, me ajudou a automatizar algumas coisas. Não era bem a praia dele, mas ele me ajudou muito e tal. E ele pediu demissão. No final do ano passado. E quando ele pediu demissão, eu tenho uma característica que eu acho que pessoas... primeiro que negócio é processo e pessoas. Ponto. Não tem outra parada. Se tu tiver processo, tiver pessoas, é golaço. E ele pediu demissão, e eu tenho uma característica quando a pessoa pede demissão para trabalhar comigo, porque eu sempre digo para todos, funcionários, colaboradores, quem tem contrato comigo, quem é franqueado, licenciado, eu digo, cara, eu não quero ninguém infeliz comigo. Se tu não tá feliz, me diz que eu te ajudo a te colocar em outro lugar, velho. Porque gente infeliz atrapalha. Gente infeliz é chato pra cacete. Então eu não quero ninguém infeliz aqui. Aí esse cara recebeu uma proposta para ganhar o dobro. E ele era um cara que pra mim tava me ajudando demais, assim, um cara comprometido, ele é a mulher dele, queridos demais. E eu digo, o dobro eu não posso te pagar, mano. E eu vou dizer pra ti, no teu lugar eu ia. Eu não vou querer te manipular ou te dizer alguma coisa pra te ficar aqui. Vai, irmão. Cara, o dobro é o dobro, vai. E quando ele saiu, eu olhei pro Maurício e falei, Maurício, ó, saiu de uma coisa, que merda que ele saiu, velho. Porque ele é um guri do bem, um guri legal, mas vai vir uma pessoa melhor. E aí deu mais ou menos uns 10 dias, eu liguei pra um brother que eu conhecia 10 anos atrás, numa parada, e o cara é o precursor da internet aí, TI, cabeção, e eu liguei pra ele, cara, quero te mostrar o meu projeto, e eu mostrei meu projeto, e ele falou, eu entro contigo nessa parada aí, vou entrar, e pode me pagar o que esse cara recebia. Ele é um cara muito mais experiente que esse cara. E o cara entrou, velho, e aí esse cara entrou faz 4 meses que ele tá comigo, esse cara. Em 4 meses, eu avancei 3 anos que eu levaria para avançar, tecnologicamente falando. Caramba, cara. Inteligência artificial, cara, CRM integrado com tudo, a venda. Então, cara, hoje, nesse exato momento, nós estamos... Eu até brinco, eu tô numa fase mais feliz da minha vida, porque, cara, quando tu enxerga as coisas que tu planeja, sim, andando... Eu ainda não estou no faturamento que eu preciso, que eu desejo, mas sabe quando eu já sei que vai acontecer? Tu ainda não tá colhendo, mas tu tá enxergando aquele crescimento saudável. Excelente. Cara, isso é muito legal. E aí o que acontece? No meio do caminho a gente modelou um negócio agora do licenciamento, que agora é um licenciamento da área da saúde. Hoje a gente criou um modelo de negócio que antigamente lá na época do meu pai e da minha mãe era venda direta, agora é o licenciamento da área da saúde, que é caras que tem clínica da área da saúde, fisioterapeuta, quiropraxista. Então você que está me ouvindo que é quiropraxista da área da saúde, nós temos um modelo de negócio muito legal, porque quem procura a área da saúde está com problema, está com dor. E isso é uma maneira, um canal de distribuição para venda direta. Para venda direta. Perfeito. E aí eu consigo o profissional da área da saúde se remunerar melhor. Claro. O cliente, que é o nosso centro de tudo, velho, é o paciente, velho, é o cliente. Se não é bom para ele, eu não quero vender. Isso E é muito difícil para um vendedor dizer que tem vendas que é melhor não fazer. É difícil, mas tem vendas difícil que é melhor não fazer. Porque não é para aquele cara. Então não adianta eu querer vender uma coisa que não faz sentido para o cliente. Sim. Aí eu vendo uma vez só. Como a gente pensa para a vida inteira,
não faz sentido. Então, cara, a gente criou um modelo de negócio licenciado da área da saúde. A gente está com 2 operações de loja agora já engatilhada para ingressar. Então, a gente começou um ano muito mais... quando todo mundo enxerga, tu vê que tá no caminho. A gente construiu agora uma plataforma, que é o Maurício, que entrou diretor de cultura. Tu viu que se deixar eu falar, eu vou, né? Não, cara, o podcast vai é isso, indo, vai indo. A tua mãe tá só aqui, assim, ó, rindo e orgulhosa. A gente construiu uma plataforma que é a Comunidade Companhia do Sono, a gente fala, que é uma plataforma que tudo do negócio está dentro dessa plataforma. Então, por exemplo, tu ingressou no negócio, tu é um franqueado ou um licenciado, e tu tá com uma dúvida sobre a montagem de um box. Tu vai na comunidade e pergunta no Google do negócio ali. Sim. Cara, como monta um box? Cara, aparece vídeo da montagem, aparece catálogo do produto, aparece... quero saber um argumento de venda. Vai aparecer o que tem de argumento de venda. Então a gente conseguiu centralizar todas as informações do negócio num lugar só. Antes o cara tava com dúvida, ligava pra mim. Um portal. Um portal com absolutamente tudo. E o que não tem, que tu perguntar, eu boto no outro dia, porque é muito rápido. Claro, porque tu identifica que não tem no teu banco de dados e aquela informação. E aí veio em 2019, o Gustavo ela. Caetano falou pra mim, dizendo que um negócio não cresce com atrito, com dúvida. A gente criou isso aqui agora, faz 2, 3 meses que a gente implementou isso, junto com esse cara de TI, junto com o Maurício, que é o cara da cultura, e a gente construiu um negócio que não existe, cara. Ninguém tem o que a gente tem. E isso faz parte, isso tudo tá dentro de um planejamento traçado para desenvolver isso, uma cultura bem definida, uma cultura companhia do sono, uma cultura marca companhia Hoje, do casualmente, nós temos uma... pós-carnaval, um evento para todos, por dentro da plataforma, que agora todos os nossos eventos online é por dentro da plataforma. Que legal. Aí tem depoimento, tem cases. Virou uma rede social. Cara, virou uma parada que não tem, velho. Nenhuma empresa tem. Massa. O que a gente está construindo. Então, a gente acredita que agora, como tá a base montada, a escala vai vir naturalmente e as coisas vão começar a acontecer. Então, cara, e hoje é mais ou menos isso. Que loucura. Deixa eu respirar aqui. É muito engraçado porque o Felipe ele tem um ditado que ele diz assim, ó, samba do crioulo doido. Porque, na verdade, se tu for assim colocar tudo nos seus devidos lugares, o que começou primeiro? Foi a ferramenta, foi o método ou foi a mentalidade? Então, eu sempre trabalhei em cima da mentalidade. Sim. E eu acredito que todas as histórias, nenhuma... Se eu dissesse, olha para trás, o que tu tiraria? Não posso tirar nada. Todas fazem parte do que é o resultado hoje. Nossa vida foi literalmente um jogo de varetas. Se tu tirasse errado não, a gente até brinca, às vezes a minha mulher fala assim, brincando, até faz tempo que a gente não fala, mas ela fala, se teu pai não tivesse viajado, né, tipo assim, dado uma viajada, pô, nós ia estar de avião hoje. Eu digo, mas se meu pai não tivesse viajado, eu não estaria aqui. Então tudo faz parte. Tudo faz parte da pessoa. E eu vou acrescentar, assim, tu não tem como garantir que estariam de avião, né? Não tem como garantir nada. Se não tivesse, cara, não tem como garantir nada. A linha do tempo foi essa, aconteceu como tinha que acontecer. E olha que incrível. Não sei o quanto vocês depositam de fé nos acontecimentos, mas assim, se aquele vendedor lá atrás não tivesse prometido entregar no mesmo dia, talvez não tivessem comprado esse colchão. Né? Tudo pode acontecer. Não, e olha o primeiro aprendizado que eu ia falar e me esqueci. O primeiro aprendizado, quem indicou esse colchão pro meu pai e pra minha mãe foi um cliente da minha mãe. Então, de livros. Então, um cliente, comprador de livros. Então, o cliente, velho, ele é o cara. Cara, ele é o cara. É o ativo, claro, junto com o corpo da empresa, né? Os colaboradores, enfim, mas e as pessoas são os maiores ativos de qualquer marca. E as pessoas ainda não dão bola pro cliente. Eles querem o novo. Se quiser, eles em pleno 2023. Novo. Eles querem o novo, sendo que eles têm o cara ali com eles, que ele tem que se relacionar. Que ele tem que voltar nele. Cara, hoje em dia, negócio, empreendedorismo, enfim, mesmo que seja micro, é o seguinte, é distribuição, é canal de distribuição, é chegar nesse cara e te comunicar com ele. Sem dúvida. Cliente com ele e, claro, obviamente, passando a verdade, que vocês muito deixaram claro aqui várias vezes, né? Passando essa verdade, passando o teu propósito, passando o que tu quer, e é uma linha tênue, mas tem venda que é melhor não fazer. Claro, como tu falou, não tem dúvida. E isso tem que estar convergido. Tem duas frases que essa é do meu pai, tem vendas que é melhor não fazer, e tem uma frase que a minha mãe disse que o leão é grande, a boca é pequena, tem que comer em partes. Então não dá pra querer comer um leão de uma vez só. Então não adianta antecipar caminho. Sim. Podemos ter tudo, faz parte do aprendizado. Eu digo isso pro meu filho e pra minha filha, muito. E eu tenho um grupo com o meu filho e com a minha filha, talvez outros pais tenham, mas eu volto e meio printo algumas coisas porque vai passar ali, eu vou guardando. Sim. Porque, cara, filho é como qualquer outra pessoa, meu, tu precisa adestrar.
tem que treinar, meu. É treinamento, meu. É cansativo, é repetição. E é o teu boletim. É falar de... Eu E fiquei é o com teu essa. boletim, mano. Sabe que é uma coisa muito O teu boletim tá legal, né? Eu ia dizer agora Ei. para ti assim, ó, duas coisas importantes assim. O Felipe, eu sou encantada porque, na verdade, ele me alegra Ela vai todos chorar, os mãe. dias. Porque só eu que comecei, sei todas as paradas, como vocês dizem, que vivemos, né? Então, eu vejo assim, eu tinha duas coisas que eu tinha que ensinar aos meus filhos. Eu vim de uma educação que trabalhar não era uma escolha. Era assim, se eu trabalho, se eu não trabalho, não trabalhava. Isso há 50 anos atrás. Eu disse, eu tenho que ensinar meus dois filhos a saber que trabalho é a base de tudo. Trabalho sustenta a família, trabalho mantém a família, trabalho reúne Trabalhar é pessoas. bom, velho. Trabalhar é ótimo. Dignidade, Então, eles aprenderam isso, claro. E ele falando do boletim, eu digo, meu Deus, essa semana eu falei com o meu professor, eu digo, se tem uma coisa que eu poderia morrer hoje, porque os meus dois filhos entenderam o que é uma família, porque apesar de eu e o pai dele ter se separado, então, até a separação foi na hora certa. Não, eles são separados e ficam grudados. É inacreditável. A gente se dá super bem. Então, o que acontece? Eles aprenderam que família é a base. Sim. Então, aconteceu tudo De na dois é hora melhor que de um, mano. Claro, Sempre. sem dúvida. Cara, e é de dentro pra fora. Sim. Quando tu vai trabalhar, tu sai da tua casa, o teu lar, Sim. quem divide ele contigo. Tudo. Não tem como isso não refletir no teu Não. dia a dia, Não quando tem. tu tá falando com um colaborador ou até com um cliente. Sim. É inevitável. E eu As pessoas sempre digo, precisam sabe? entender isso. E por isso a importância da terapia, que nem falou. Total. E daí eu vejo outra coisa. Eles aprenderam que família é importante. Então, os dois são extremamente a favor da família. O Felipe tem amigos dos filhos, cara, não aguento mais minha mulher, então senta com ela e conversa. Sim. Porque tu vai para outra mulher, vai acontecer a mesma coisa. Exatamente. Só se tu começar a gostar de homem, tem que largar tua mulher, meu. Exato. Senão, velho, Cara, Então, ele não faz sentido. As pessoas perderam a noção do poder do diálogo. Eles, os dois, são grandes formadores de opinião da unidade familiar. Então, isso para mim, me relaxei. Em relação a trabalho, nem se discute. Sim. Ele sabe que eles têm que trabalhar. Uma vez o Felipe disse para a mulher dele assim, ó, que também é uma guerreira. E ela disse assim, ele disse, se eu tiver que escolher entre tu e o trabalho, eu vou escolher o trabalho. Porque eu não vou te manter se não tiver o trabalho. Então, uma série de coisas que a gente vai linkando uma coisa coisa na outra. depende da outra, claro. Então, eu te digo assim, com toda a certeza e a confiança, que eu estive fora, eu não estive presencialmente, mas estive totalmente dentro, emocionalmente. Porque esse negócio é meu filho. Sim. Não é? Ô, Felipe, o negócio é meu filho. Porque a mentalidade do negócio, tudo como é. Sim, ela vivia mais com o negócio que comigo, óbvio. Claro. Comecei a fazer mentoria em virtude de todas as experiências que nós tivemos ali dentro. Então, hoje eu tenho pessoas que dizem assim, puxa, pela tua experiência, Lúcia, eu digo, a gente já sabe o caminho. Porque 66 anos não é só para ficar velha e enrugada, né? É para a gente passar experiência. É sua experiência, Então, eu exato. fico observando assim, cada detalhe que acontece no todo de todos nós, que é o seguinte, tem coisas que são básicas. Para te construir um método, tem que ter um pensamento. Para te construir uma ferramenta, tu tem que ter um sentimento. Eu disse, bom, em virtude disso, eu vou construir isso. E para te construir mentalidade, são atitudes do teu comportamento diariamente. E o meio que tu está vivendo. Então, Vinícius, eu tenho assim a maior alegria de dizer, porque ele diz assim, mãe, o que tu faz, eu faço o que eu faço. Não, nós fizemos as mesmas coisas de forma diferente. Porque eu, pelo emocional, porque eu digo, ele foi o guri mais doce, não é porque era o Felipe, mais doce que eu conheci na época, ele cuidava dos velhinhos, era atencioso, por isso que vendia muito. Ele dava atenção para o cliente. Quando ele endureceu, que ele disse que daí eu entrei para os negócios e endureceu, eu sempre dizia para ele, meu filho, só não perde a ternura. Porque a vida é dura mesmo. Porque se tu deixar, tu vive uma amargura só. Porque jamais eu imaginar que um dia aconteceu o que aconteceu. E aconteceu. E hoje ele também sofre por isso. Então, quer dizer, a gente olha para trás e diz assim, puta, não dá para tirar nada, mas a gente tem que aprender com os erros, né? Então, hoje, Vinícius, eu vejo assim, eu consigo chegar aqui em minutos, tu vê a ligação que nós tínhamos, Maurício e eu. Tu viu ali o que ele disse que nos conhecemos um tempo atrás? Ele pegou o livro e mostrou, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que passaram por mim, nenhum passou em vão. Eu digo, não sou bonita, sempre fui magnética, e eu deixo o rastro. As pessoas às vezes não gostam do meu rastro na hora, porque dizem, puta, aquela mulher metralhou, mas depois ela tinha razão. Mas foi sincera, né? Porque passou verdade, eu não quero te ver, passou... eu não quero ver tu perder tempo, eu já perdi tempo. E o Felipe Me deixa te encurtar o caminho um pouquinho, e o Felipe facilitar. Eu sou super sincero, né? Mas, cara, eu digo, ser. meu, quer a verdade? Eu vou te falar.
Mas tem que ser. E o Felipe hoje já está ficando mais doce. Isso me deixa tranquilo, porque os sonhos dele já estão sendo realizados. Porque quando a gente está naquela batalha de falta muito ainda, mas já está no caminho. Já tem um filho. Como eu falei, clareia, ele tá vendo a plantinha crescer. Não, e outra coisa, saudável. ele já tem um filho que já sabe do caráter do filho. Tudo pode mudar os 50 anos. Já tá vendo as primeiras notas do boletim dele. Mas tá vendo as primeiras notas. Dos dois, da mulher, porque a estrutura como ela faz. Então eu vejo assim, eu sou uma mulher muito feliz. Porque emocionalmente eu fui abalada porque eu não esperava. Porque também, Vinícius, se tu te acha muito boa, Deus dá um jeitinho pra dizer, vou te mostrar que tu não é tão boa. E puxa teu tapete. Vou te mostrar que tu é humana como todo mundo. Como todo mundo. E então serviu pra isso. Elas, né? Possui, enfim. E serviu pra isso. Porque as pessoas brincavam, pô, tu é dura, né, Luciano? Eu digo, mas pensa o que eu te disse. E depois elas reconheciam. Hoje eu recebi e-mail das pessoas que foram treinadas por mim. Dizem, meu Deus, porque esse 1000 e poucas pessoas eram todas as segundas, da manhã até o meio-dia, treinamento em cima. Então, tem muita gente aí que aprendeu muita coisa. E hoje eu vi o Felipe dizer assim, mãe, tu não fala do treinamento. E hoje então mesmo. Ele não fala do treinamento o tempo todo, porque a gente é obrigada a estar sempre aparando as arestas, né? Então, é uma alegria poder estar assim, contando a nossa história. Analisando de fora, em momentos diferentes, obviamente, vocês colocaram ou implementaram esse processo de cultura. Então, a Lúcia lá atrás, nessas segundas-feiras, que ela, das 8 ao meio-dia, botava a cara lá e foi lá que me construiu. Exatamente. E tu agora, óbvio, é um outro momento, um momento mais tecnológico, é um momento, né, de escala, de growth, de franquia, enfim. Mas cada um, vocês estão seguindo os mesmos passos, plantaram as mesmas coisas, obviamente, em momentos diferentes e com ferramentas diferentes. E é engraçado, porque às vezes eu preciso dele, eu disse, mano, porque eu também faço abertura de mercado. Então, eu estou conversando com as pessoas, estou abrindo e passo para ele. Ele disse, mãe, para que tu já sabe tudo? Eu disse, não, mas tu tem o toque da juventude. Da cereja do bolo. O toque da juventude. Então, precisa. Ele disse, mãe, não precisa. Precisa, tu que precisa. Então, quando tu convidou, tu disse, vou fazer um podcast vocês dois, era o meu sonho fazer um podcast com ele. Porque eu ia ver tudo que ele disse, esse querido do jeito que ele é. E aquela história, né, Vinícius? Nós estamos aqui para ajudar todas as pessoas que estão precisando mudar de colchão, melhorar a qualidade de saúde, mudar o seu negócio, porque hoje o que a gente mais vê é as pessoas querendo uma atividade nova. Sim. E nós temos uma atividade que tudo vai preencher o que tu precisa. Do exemplo, as estratégias e, sobretudo, o amor pelo negócio. Né? O papo é maravilhoso, né? Mas eu preciso... Não, nós também precisamos encerrar. Precisamos, porque a produção ele estourou o tempo. Estourou, eu tenho 4 horas de manhã. Não, vamos nessa. Mas muito bom o papo. Cara, eu quero agradecer a vocês, de coração, foi excelente aqui, fiquei de ouvinte. Mas assim, primeira coisa que eu preciso fazer, parabéns. Parabéns pela história, parabéns pelos alicerces que vocês colocaram nessa fundação, né? Porque toda marca ela tem uma fundação. E assim, se eu vendo de fora pudesse fazer um breve resumo do que eu ouvi aqui, seria o seguinte: eu exaltaria a capacidade de vocês de ouvir e de evoluir. Quer ser interessante? Seja interessado. Tu tem 2 ouvidos. Não ouve para responder, ouve para absorver. Mesmo que tu faça um filtro depois, ouve. Quem tem coisa para dizer que já ouviu muito. E ninguém simplesmente, né, não é que nem HD, né, faz ali. Sim. Cara, é história, é vivência, foi o que a gente ouviu aqui de vocês. Mudar. Exatamente, é como vocês falaram, um jogo de varetas, mas que se não tivesse tirado a vareta naquela hora, cara, não tem o que mudar. E não tem garantia que tivesse de jato, não tem. Acontece como tem que ser. Então, assim, obrigado. E parabéns. Essas são as 2 palavras que eu deixo aqui no final do programa. Foi muito bom participar com vocês aqui. Cara, obrigado. Também. Obrigado. Esse é o início de muitas coisas. Exatamente. Né? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio aí, mais um episódio da temporada 2023 do Líderes de Sucesso. Cara, quem soube ouvir, a gente teve ouro em pó aqui. Isso eu posso garantir. Muita informação, muita sacada, muito ensinamento desses 2 aqui. Dessa linda trajetória da Companhia do Sono e que está só começando. Né, 35 anos, mas é muito nova ainda. Tenho certeza que os próximos capítulos serão mais recheados de informação ainda e de dados, que agora a gente tem aí ao nosso favor. Obrigado, Felipe. Obrigado, Lúcia. Galera, foi um prazer. Até a próxima.